né, pensando qual o papel do professor, eu entendo que ela é quase inerente ao ser docente, ao ser educador, né? Nós todos, como professores e educadores, estamos nesse lugar por desejar essa transformação, por acreditar na potência da educação para a transformação social e para a transformação das pessoas, das histórias, né, e da sociedade. Então, a gente vai pensar a educação e pensar o papel do professor nesses espaços, também coloca a pensar sobre como o professor, né, o protagonismo que o professor tem ao apresentar esses espaços e quem ele se define como sujeito nesse processo de transformação. O professor só existe como um sujeito em relação, né, em relação com o outro, em relação com a comunidade, em relação com um grupo, né? E é a partir disso que ele traz a dimensão histórica para o sujeito e fala da dimensão histórica dele dentro desse espaço. Então, ele também precisa, para fazer ou para trazer a essa discussão, o papel do que a gente vai, o que a gente, como educador, né, ou como professor, vai mobilizar, né? Então, o professor, eu entendo, né, que ele é um mobilizador de afetos, né, além de o papel para além das questões, bom, enfim, toda a complexidade, eu ia falar para além das questões pedagógicas, mas tem N outras que estão implicadas na complexidade do fazer docente, né? Mas isso se dá através dessas mobilizações, né? A mobilização de afeto, mobilizações de relações. E eu comecei a pensar, quando o Roger me fez o convite, me apresentou o tema da mesa, sobre isso, né? Como que o professor vai reconstruir e a potência que tem essa reconstrução nessas relações, né? Que se dão tão cotidianamente, né? E que fazem parte da identidade do professor. Então, essas relações e esses afetos que vão ser, como a gente estava falando aqui, muitas vezes contrários a uma cultura, né, individualista, uma cultura focada num produto, que é o que não acontece necessariamente dentro dos processos escolares, né? Então, a fragilização dos vínculos que se expressa na cultura individualista, que se expressa num sistema educacional voltado, né, a um produto, a um consumo, a algo quantificável, né? Quem vai fazer isso ser diferente? Quem vai mostrar o valor da diversidade? Quem vai mostrar o valor do diálogo, né? Vai ser o professor dentro dos espaços que ele tem com os seus colegas ou com os seus alunos, né? Ou nas propostas que ele tem de estudos, de investigação, nas propostas que ele tem de extensão, nas propostas que ele tem de gestar políticas públicas dentro da universidade, fora da universidade, que o professor tem dentro da educação básica de propor, né, construções coletivas junto com a comunidade escolar, porque isso também se dá, né, muito efetivamente na educação básica. Então, esse olhar e esse vínculo, essa potência que tem o vínculo do professor, ela fala sobre também um tema que a gente falou bastante aqui, que é a alteridade, né? E a alteridade é que nos impulsiona também à equidade, nos impulsiona a esse olhar sobre a potência, né, de transformação e de qual é o lugar que isso tem no cotidiano do professor. E acho que uma reflexão que traz também, né, é como que essa educação que não tem um produto, que não é, né, uma indústria, que não é uma usina, que não é um negócio, né, mas que tem no seu, né, na entrega do professor, né, e eu coloquei a palavra entrega porque o mercado, né, hoje utiliza muito isso, as minhas entregas, eu entrego, a entrega do fulano, né, que são os resultados, mas a entrega da educação passa pela entrega do professor e passa pela entrega dele na comunidade, na instituição onde ele está inserido. E essa entrega é muito mais do que os processos de trabalho dele. É pela escolha e pelo lugar e pelas relações que se produzem nessa entrega, né? Então, eu acredito que
a transformação e o papel do professor também vai passar a todo momento por esse lugar, né, e pela identidade que ele tem. Acho que na universidade nós temos um desafio muito grande, né, e falo especialmente do nosso contexto como uma universidade especializada em saúde, né, onde a gente tem exclusivamente cursos voltados à saúde, diferente, né, de outras universidades que têm diferentes áreas, é que nós temos muitos docentes construindo ali a sua identidade de docente, né? Então, que vieram médicos, vieram enfermeiros, vieram psicólogos, né? Vieram informatas, né? Ou cientistas da computação, que a gente também tem a informática biomédica, e que vão ali exercer a sua docência e conhecer esse caminho e talvez, né, como a gente trabalha muito em formação docente, a sua identidade como docente. E é essa identidade que nos une, né, como classe, que nos une como idealizadores de uma transformação social e que nos une como quem pode e reconhece esse lugar, né, de reconstrução ou de construção que os professores têm feito ao longo de todos esses anos, né. Nós temos muito a reconstruir, mas nós, como professores, construímos muito já, né, né, a grande parte das políticas públicas em educação foram construídas pelos professores, pelos movimentos, né, e pelas entidades representativas dos professores. Então, eu acredito muito, né, e falo também desse lugar, né, como docente, como esse olhar da psicologia, sobre a importância de dar voz aos professores nessa reconstrução também, né? Então, assim como a gente fala né, na inclusão e na diversidade, nada sobre nós sem nós, eu acredito que esse é o momento também de falar de que a educação precisa escutar os professores para trazer os professores para esse lugar, do que nós vamos reconstruir, né? Vai nos levar a desafios grandes, porque ali dentro tem uma diversidade também, né? Então, podemos encontrar pessoas, podemos encontrar ideias diferentes e, assim, construir sobre essa diferença. Porque reconstruir o nosso país agora é também trazer para os espaços de educação, nós, com os nossos... Também pensar como a gente vai fazer essa ponte entre o passado e o futuro, mas principalmente acreditando no futuro, né?